Nova Jerusalém, rebanho unido, a vitória pelo sangue. A paz do Senhor a todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Irmãos, fique ligado. Fique ligado, o Espírito Santo de Deus está aqui. Quantos já perceberam a presença do Senhor? Alguns estão desligados, não estão percebendo que tem algo diferente aqui. Então, em nome de Jesus, fique ligado, fique ligado, fique ligado. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Estou sentindo fortemente a presença do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, isso é importante, subitamente, o cercou guarde isso, versículo 4. Volte, versículo 3 mais uma vez. Versículo 4. E caindo, mais uma vez, ouvi uma voz que lhe dizia: por que me persegues? E ele disse: Quem és? Senhor. Quem és? Senhor. E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora vá para Romanos capítulo 1. Paulo, servo de chamado para, separado para Espírito Santo. Oh, Espírito da graça. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos ajudou. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem algo para nós. Por isso, Espírito Santo, eu te suplico, manifesta a tua presença. Manifesta, Espírito Santo, a graça, o poder, a autoridade. Mexe conosco. Espírito Santo, lança algum de nós por terra hoje. Lança a arrogância por terra. Lança por terra, Senhor, os impedimentos.
Lança por terra hoje, Espírito Santo, toda atitude censurável, toda atitude desonrosa, toda atitude que não exalta Cristo. Para a glória do nome de Jesus, nós oramos e suplicamos, e nós dizemos: amém. Vire-se para o seu irmão e diga: o Senhor está conosco. Por favor, se assente. Eu vou retornar para Atos, capítulo 9. E depois retornaremos para Romanos. Paulo, ele era muito zeloso. Ele mesmo diz na sua carta que ele era zeloso da lei. E Paulo, como ele era muito zeloso, ele cuidava que Deus tinha que ser honrado em todas as áreas da vida dele. E ele entendia que ele tinha uma missão. Porque homens determinados sempre se veem com uma chamada, uma missão. E Paulo, ele vê que está crescendo um grupo que eles achavam que não ia prosperar porque eles tinham matado o líder. E o nome desse grupo ficou conhecido como O Caminho. Não era chamado de cristãos, eles eram chamados, pastor Clodoaldo, de O Caminho. E quem seguia a Cristo, eles estavam no... Quem seguia a Cristo estava no... Porque Jesus disse: eu sou a porta. Mas em João 14 ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quem estava em Cristo se tornava uma nova criatura e fazia parte agora do projeto de Deus, e ele estava no caminho. Agora veja, Atos capítulo 9, olha o que diz aqui. Versículo 3, porque no versículo 2, ele diz: pediu-lhe carta para os principais da sinagoga, para Damasco, para onde? Para as sinagogas. A sinagoga era o lugar de encontro, de reunião, de adoração, de estudo, e ele sabia que era o lugar de encontro dos cristãos, dos discípulos, dessa seita chamada os do caminho. Por quê? Eles aproveitavam, eram judeus conversos, e eles iam para a sinagoga para falar de Jesus e apresentar Jesus nas Escrituras. Então Paulo, tomando essas informações, a fim de que encontrasse alguns deste... Olha para o texto, olha para o texto aqui, irmãos. A fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Então Paulo, ele queria encontrar os discípulos de Cristo, que estavam, aquelas pessoas que estavam seguindo a Cristo, no caminho chamado Jesus, e ele queria pegar, quer homem, quer mulheres, os conduzir presos para onde? Você está aí? Ele queria conduzir presos homens e mulheres para onde? Olha o versículo 3. E indo... Você percebe? Olha que coisa interessante. Tem um contraste, assim, uma comparação aqui. O escritor Lucas, ele mostra Jesus como o caminho, e Paulo está agora indo para onde? No caminho. Então existe um caminho chamado Jesus, e existe um caminho daqueles que estão em trevas. O caminho daqueles que estão em Cristo é o caminho do céu. O caminho daqueles que estão em Cristo não tem nada com este mundo.
O caminho daqueles que estão em Cristo estão focados nos projetos de cima. No caminho daqueles que estão em Cristo, Jesus como o caminho, é para quem já se rendeu, para quem teve uma iluminação. Mas Paulo, ele estava cego para as coisas espirituais, ainda que religioso. Tem muita gente que frequenta as congregações de fé, que estão vendo fisicamente, materialmente, mas não estão no caminho chamado Jesus. E tem nome de que vives, mas estais mortos. Tem gente que usa Bíblia, tem gente que usa terno, tem gente que usa gravata, tem gente que vem à casa de oração, de adoração e de pão, mas estão no caminho dos olhos palpáveis, terrenos, e não conseguem, como Paulo, entender que Jesus é o verdadeiro caminho. Mas precisou ele sair perseguindo o crente para ser confrontado pelo próprio Cristo. Olha o versículo, como diz aqui: perto de Damasco, subitamente. Porque as coisas de Jesus, meu irmão, não é na nossa agenda. As coisas do Senhor Jesus não é como eu penso que deva ser. Paulo achava que estava tudo certo. Paulo achava que estava tudo direito. Mas de repente, ou seja, subitamente, acontece algo com ele. Diz aqui, subitamente, o cercou. Me ajuda aqui, Hildo. Me ajuda aqui, Israel. Me ajuda aqui. Isso, me ajuda aqui, jovem. Venha cá rapidamente, jovem. Vem cá, onde é que o senhor vai? Venha cá. Tem mais gente aí para cercar aqui? Tem mais gente aí? Corre cá. Vem, gente. Me ajuda. Está demorando. Isso, obrigado, Júnior. Fica aqui, ó, no meio aqui. Isso. O cercou. Isso é um cerco. Quantos estão entendendo? Você entende o que é uma cerca? Quem mora no interior sabe o que é uma cerca. Cerca, existe cerca de varas, cercas de arame, cerca de plantas. Mas você já tinha ouvido falar de cerca de luz? Porque quem persegue a Cristo, meu irmão, é cercado pela luz. Quem está perseguindo crente, de repente, quem anda perseguindo crente, subitamente, Jesus vem e cerca ele. Se alguém anda atrás de crente, perseguindo, amaldiçoando, quem anda atrás de crente com o dedo apontado, quem anda atrás de crente criticando, quem anda atrás de discípulo de Jesus que está no caminho chamado Jesus, de repente, o cercou. Paulo foi cercado. Meu irmão, Deus põe cercas, aprenda isso. Deus põe cercas. E quando Deus põe cercas, Deus está delimitando. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, você não está perseguindo crente nada. Você está perseguindo o meu nome. Você está me perseguindo. E porque você está me perseguindo, as coisas de Jesus acontecem de repente, subitamente. Ele se viu cercado. Tem gente que o Senhor cercou hoje aqui. Meu irmão, você não está percebendo. Você veio aqui hoje, mas você está cercado. Você foi cercado hoje pela glória. Você foi cercado hoje pela presença. E Paulo precisou ser cercado por uma. Só o Senhor respondeu. Paulo foi cercado por uma. Olha para o texto, meu irmão. Paulo foi cercado por uma
luz, um resplendor, um foco de luz que o cercou. Você veio aqui hoje, mas você não sabe que você é alvo do olhar do Senhor. Eu estou falando para alguém aqui hoje, meu irmão. O Espírito Santo está falando com alguém aqui hoje. Você veio aqui hoje sem saber que você está cercado pela luz de Cristo. Um resplendor de luz cercou a vida de Paulo. Paulo estava provavelmente com uma caravana, uma centúria, porque ele tinha autoridade para ir e prender nas sinagogas. Ele precisava de gente, ele precisava de soldado. E quando ele vai, de repente, um cerco de luz. Um resplendor de luz cerca a vida de Paulo. Cerca a vida de Paulo. E Paulo não tem para onde correr. Porque quando Deus cerca alguém, não tem mais alternativas. Se você foi cercado pelo Senhor, você pode querer correr, você pode querer fugir, mas tem uma coisa: existe um cerco de glória, existe um cerco de luz, existe um resplendor em volta de você. Quando essa luz cercou, olha o que vem no versículo 4. Primeira coisa, um cerco de luz, um resplendor. Segunda coisa, cadê? Tem ator não aí, meu? Tá com, meu irmão, Paulo caiu, se joga no chão. Você está entendendo agora o que aconteceu com Paulo? Quando a glória do Senhor cercou Paulo, quando aquele resplendor cercou Paulo, ele se viu cercado, meu irmão, ele caiu, pá, no chão. E o que aconteceu agora? Paulo, a gente só pode ouvir, meu irmão, o céu, a voz do céu, quando nós somos cercados pela luz. Você não está entendendo não, né? Você está desligado, é? Redobra a sua atenção. Se você veio hoje aqui, existe um esplendor de luz sobre você. Para que você consiga ouvir a voz do céu. E quem está no céu? Quem está no céu? Deus e suas miríades. E Jesus, o Cristo ressurrecto, subiu e assentou-se à direita de Deus, Pai. E quando ele subiu, agora tem perseguidores atrás dos discípulos. E o que é que Jesus faz? Eu vou acabar com essa história desse cara. Está falando mal do meu nome, está falando mal de crente, está perseguindo crente, está desejando mal de crente, está apontando o dedo para crente. Eu vou acabar com essa história hoje. E de repente, subitamente, manifesta-se um esplendor de luz. Quando esse esplendor é manifesto, só foi sobre Paulo. Tem coisa acontecendo, meu irmão. Você está rodeado de gente, mas Deus tem um alvo. Tem coisa acontecendo, mas Deus tem um alvo. Tem muita gente ao seu redor, mas Deus está com os olhos sobre você. E quando os olhos de Deus batem em você, não tem outra alternativa. Ele se prostra, ele cai. Foi o que aconteceu a exemplo do nosso irmão Lucas aqui. Ele caiu. E quando ele caiu, o que aconteceu? Não se pode ouvir a voz do Senhor se nós estamos de pé. Nós não conseguiremos ouvir a voz do Senhor de pé, porque perseguidor é arrogante, perseguidor é soberbo, perseguidor é crítico, perseguidor é empinado, nariz empinado. Perseguidor parece que só ele está certo, mas acontece que quando Jesus fala,
os perseguidores caem por terra. Acontece que quando Jesus fala, as coisas, o resplendor começa a cercar. E quando ele cerca, o homem cai. E somente quando o homem está prostrado é que ele consegue ouvir o céu. O homem não consegue ouvir o céu com arrogância. O homem não consegue ouvir o Senhor Jesus enquanto ele está empinado. O homem não consegue ouvir a Jesus enquanto ele está soberbo, exaltado, achando que é o máximo. Mas quando o Senhor o derruba com a sua glória, então é destampado, ele se vê na sua realidade. Qual é a realidade dele? Ele ouviu a voz do Senhor. E qual foi a voz do Senhor? Meu irmão, eu não te conheço, mas aquele que te cercou, você é alvo dele, ele te conhece. Eu não sei o teu nome, mas Jesus chamou Paulo 2 vezes, Saulo, Saulo. Eu não sei o que você anda fazendo, mas o Senhor disse para Paulo, por que me persegues? Você está entendendo, meu irmão? O perseguidor agora passou a ser perseguido por Cristo. O perseguidor agora achou que estava si. E de repente ele se vê no chão. E quando ele está no chão, ouve uma voz. E qual foi a voz? Saulo, Saulo. Quem é esse cara que conhece meu nome? Que voz é essa que está me chamando? Ele conhece o seu nome, ele sabe quem você é, ele sabe o que você anda fazendo. Não existe limitação para o Senhor. Ele está num lugar inacessível, ele está num lugar intocável, mas ele vê todas as coisas. Eu não consigo, olhando para o céu, enxergar Deus no trono, mas eu sei que Ele conhece quem está aqui. Ele conhece, os moradores são como gafanhotos aos seus olhos, como diz lá Isaías. Agora tem uma coisa, somente quando o homem está no chão, quando o homem se prostra, quando o homem está prostrado, é que ele ouve a voz. E a voz é alguém que te conhece. A voz é alguém que sabe quem é você. A voz, ela está dirigida ao foco, ao resplendor. Quando o resplendor está aqui, meu irmão, a voz está aqui dentro. Saulo, Saulo, eu te conheço, Saulo. Só isso? Não, eu sei o que você está fazendo. Você está perseguindo. Olha o versículo 5. E disse, quem és? Quem és? Quem és? Senhor. Meu irmão, como é que ele sabe que é Senhor? Porque só quem consegue um resplendor de glória, cercar alguém com resplendor de glória, somente quem consegue derrubar o homem é que pode ser considerado Senhor. O homem que é derrubado e está numa situação de prostração, quando ele vê a glória, quando ele ouve a voz, uma voz chamando teu nome, uma voz que conhece o que você faz, não existe outra maneira de reagir a esse fato sobrenatural. Qual é o fato? Senhor, meu irmão, você já reconhece Jesus como Senhor? Quando Paulo viu a luz, quando Paulo ouviu a voz, quando Paulo percebeu que essa voz estava dizendo, Saulo, Saulo, e quando essa voz disse o que ele estava fazendo, aí veja o que aconteceu. Ele disse, quem és, Senhor? O brabo virou um gatinho, mansinho. O brabão virou um gatinho caído no chão, prostrado, um leão manso, que agora Paulo começa a não mais enxergar a glória. Ele não enxerga mais, as suas motivações mudam. Porque muda quando o homem se prostra, é que as coisas começam a mudar na vida dele.
Quando as coisas estão indo de um jeito e o Senhor se revela para você, então você se prostra. Quando você se prostra, você ouve a voz do Senhor. Ele chama pelo teu nome, Ele sabe o que você faz. E só existe uma coisa, é você tê-lo como Senhor. E a voz disse para ele: eu sou quem? Eu sou quem? Jesus. O Senhor, meu irmão. Saulo perguntou, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus. Quem és, Senhor? Jesus. A quem tu? Tem gente que está perseguindo, acha que está se dando bem, mas ele está perseguindo a Jesus. Agora olha, duro é para recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Porque se ele é o Senhor, quem manda é ele. Só Senhor é que manda. Se ele é o Kyrios, a expressão aí é Kyrios, Senhor, Kyrios, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo humildemente fala, Senhor, Paulo agora já é escravo. Só minha esposa entendeu. Você entendeu aqui, meu irmão? Olha, preste atenção, redobre a sua atenção. Quando ele diz assim, Senhor, ele está dizendo, eu sou teu escravo. Quando a luz vem sobre o homem, quando ele se prostra, quando ele ouve a voz chamando o seu nome, quando a pessoa sabe, ele sabe o que você está fazendo, não existe outro tratamento. O tratamento é Senhor. Senhor, que queres que eu faça? E disse, levanta-te. Olha aí, ó, de pé. Mas agora, ele está de pé, não por causa da perseguição. Ele está de pé, não por causa dos seus projetos. Ele está de pé, não por causa do que ele acha. Mas ele está de pé por causa da revelação. E ele entende agora que quem é o Senhor dele? Quem é o Senhor dele? E quem tem Jesus como Senhor, ouve a voz, levanta-te. Bom, meu irmão. Obrigado. Quem tem Jesus como Senhor, ouve a expressão, levanta-te. Eu aprendo com isso, Miqueias, que quem está em Jesus, de quem Jesus é o Senhor, ele está de pé. Quando Jesus é Senhor de uma vida, a vida agora é dele, então ele está, levanta-te. E agora eu vou para onde? Entra na cidade. A luz agora aparentemente saiu dele, mas invisivelmente ele está sendo acompanhado pela luz. Olha o versículo 7 agora. E os homens que iam com ele pararam espantados, porque o que Deus faz na vida de um homem é espanto para os outros. O que Deus faz na tua vida, Bernardo, é espanto para a tua vizinhança. O que Deus fez na tua vida, Júnior, é espanto no teu colégio. O que Deus faz na tua vida, meu irmão, causa espanto no trabalho. O que Deus faz na tua vida, meu irmão, causa espanto nos seus amigos. Que o que Deus faz na tua vida, Israel, é espanto para a comunidade. Por quê? Porque ninguém entende o que está acontecendo na sua vida. Agora Paulo, ele está indo para a cidade. Vem cá, Paulo. Elias, Paulo está indo para a cidade, mas está cego. Como é que um cego ele anda? Vai guiando ele aí. Ele está cego, meu irmão. Ele está cego, está sendo guiado.
Preste atenção. Enquanto Paulo estava perseguindo, ele era cego espiritual. Ele tinha vida física, ele tinha vida psicológica, ele tinha vida biológica, mas não tinha vida de Deus. Enquanto Paulo está vendo as coisas terrenas, ele não enxerga o projeto de Deus para a vida dele. Enquanto Paulo, ele está de pé segundo os homens, ele só vê religião. Mas quando o resplendor de luz vem sobre ele, ele cai. Quando ele reconhece a voz chamando de Senhor, a voz diz para ti, ele diz para a voz, Senhor, que queres que eu faça? Meu irmão, só alguém que é escravo de Cristo recebe a ordem, e a pergunta que Paulo diz é, Senhor, que queres? Que queres que eu faça, Senhor? E a voz de dentro da luz diz assim, levanta-te. Ele levantou, ele não está mais enxergando o mundo. Ele está enxergando o quê? Espiritualmente. Ele entra na cidade guiado. Porque quem olha para Cristo, quem está obedecendo a Cristo, não vê o mundo. Quem está obedecendo a Cristo, não vê as adversidades como obstáculo. Quem está seguindo a Cristo, debaixo da voz, da ordem de Cristo, ele vai para onde? Ele vai para onde? Ele vai para onde? Para a cidade. Jesus disse, entra na cidade. Ele passa agora, meu irmão, a ter um foco, um objetivo. O caminho dele agora é Jesus. Quando ele está agora seguindo Jesus, ele tem agora um destino. Ele está indo para a cidade. Quando ele entra agora dentro do senhorio de Cristo, ele agora está indo com o seu objetivo. Qual é o objetivo? Ele está obedecendo. E quem obedece a Cristo, ele está entrando na cidade. Existe uma cidade celestial para você também. Eita Jesus, existe uma cidade celestial para você também. Existe uma cidade celestial, existe um destino para você, irmão Michel. Existe um projeto de Deus para você, mas somente depois que Jesus for o Senhor da tua vida. Ele chamou Jesus de quê? Ele chamou Jesus de quê? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, me ajude. Paulo, meu irmão, depois da luz, depois de cair, depois de ouvir a voz, Jesus passa a ser o Senhor. Aleluia. Depois que ele se levanta na ordem de Jesus, ele recebe uma ordem, entra na cidade. Existe um destino para você. Meu irmão, se é para Jesus, você poderia glorificar mais alto. Existe um destino para você. Qual é o destino de quem é servo de Jesus? A cidade. Mas a nossa cidade está donde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser segundo o seu corpo glorioso e segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as... Existe um destino para você. Lá em Hebreus capítulo 13 diz que a nossa cidade, a nossa cidadania é celestial. Existe um destino para você. Existe um lugar para você debaixo da ordem do Senhor. Tudo que Paulo vai viver a partir daí, ele tem como referência o senhorio de Cristo. Tudo que Paulo vai viver a partir de agora está baseado em quê? Olha aí, meu irmão, servo. Jesus passa a ser o quê? Senhor da vida dele. Deixa eu perguntar para você. Jesus é o Senhor da sua vida?
servo é o nome que Paulo é a função, ou seja, é o estado. Ele está dizendo, a minha vida tem dono. Paulo, ele está dizendo agora, eu não sou mais perseguidor, meu nome agora não é mais Saulo, meu nome agora é Paulo. Saulo não quer mais ser chamado de Saulo, quer ser chamado de Paulo. E o nome de Paulo é um dos nomes de Saul, mas aqui, nessa expressão aqui, Paulo, ele é pequeno. Paulo não é mais exaltado, Paulo agora é pequeno. Paulo agora não se vê mais grande, não tem projetos grandes para si mesmo, porque os projetos dele é para o seu Senhor. Os projetos dele é no seu Senhor. Os projetos dele estão rendidos, estão caídos aos pés daquela luz. Os projetos dele estão diante daquele que ele disse, Senhor, o que queres que eu te faça? O que eles querem que faça? E Paulo vive agora os projetos de cima. Paulo vive agora os projetos de Deus. Paulo vive agora os projetos do Senhor Jesus. E ele tem Jesus agora como e ele é Olha o contraste. Paulo está dizendo, eu não sou mais dono de mim mesmo, eu tenho um dono. Quantos estão entendendo? Paulo está dizendo, eu faço agora o que a voz manda. Eu faço agora o que o Senhor manda. Eu entro na cidade sem enxergar o mundo, sem enxergar os do caminho como obstáculo. Eu olho e vejo salvos. Paulo olha e vê agora discípulos. Paulo perseguia discípulos de Jesus, mas ele vê agora discípulos como os. Lá em Atos capítulo 9, chega Ananias, na casa de Ananias, ele diz assim, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, a mesma revelação que tinha sido dada para Paulo, agora tinha sido dada para outro servo. Irmão, porque quem é servo de Jesus é irmão. Você está acompanhando, meu irmão? Eu tenho que olhar para você e ver você, irmão. Em Cristo nós somos. E quando nós estamos como irmãos em Cristo, é porque houve uma adoção. O perseguidor agora foi perseguido, caçado pela luz, foi alvo da graça, caiu, levantou, cego para os seus propósitos, os seus objetivos, deixa de perseguir, porque agora ele tem um alvo, ele quer agora agradar ao seu Senhor, ele agora é um escravo. Porque a expressão aqui, servo, na nossa língua portuguesa hoje, é distorcida para aquela época. Naquela época, um servo era um escravo. Ele está dizendo, eu sou um escravo, eu fui comprado, eu tenho um dono, ele manda, eu obedeço, e porque ele é o meu Senhor, eu sou um escravo. Paulo está dizendo, eu sou escravo de Jesus, o Cristo, o ressurrecto, ele é meu dono, até o tutano eu vou obedecer, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que apareceu no caminho de Damasco e me mandou entrar na cidade. E agora Paulo está escrevendo. Paulo passa 3 anos, depois Paulo vai para a Arábia, ele passa 14 anos. E sabe o que é que eu aprendo aqui, meu irmão? Somente depois de 14 anos é que Paulo começa a ser pregador, ensinador, escritor. A pessoa aceita Jesus hoje e já quer sentar no púlpito. Chega hoje, já quer janela.
chega hoje, não tirou nem as fraldas. Pastor, não me dá o microfone. Pastor, não me deixa ministrar. Aqui eu não tenho mais ministério nesse lugar. Eu sou pequenininho. Eu não vou ficar aqui não, porque você sabe, né? Eu olho aqui, pastor Clodoaldo, pastor de tantos anos. Só quem vai ter chance aqui é o pastor Clodoaldo, evangelista Bibiano, presbítero Otto, presbítero Tiago, presbítero Everaldo, presbítero Rúlio. Meu irmão, quem é servo não está preocupado com cargo. Quem é servo leva a carga. E qual é a carga? A carga é o fardo de Cristo sobre si. O fardo é a cruz de Cristo sobre si. Ele carrega a cruz. E escravo não reclama, escravo obedece, escravo não murmura, escravo não critica, escravo obedece, escravo não tem lugar certo. Escravo, ele simplesmente chega e lava os pés do seu Senhor na hora que o Senhor mandar, e sem precisar mandar, ele oferece os seus serviços, porque ele está como um escravo do Senhor. Para de murmurar, meu irmão. Para de ver defeito em todo mundo, minha irmã. Para de falar que todo mundo aqui não tem amor nessa igreja. Você não é servo, então? Você não aprendeu com Paulo? A luz não está sobre você. Enquanto você não for servo, você vai ver problema em todo mundo. Enquanto você não for escravo de Jesus, você só vai achar defeito nos outros. Enquanto você não for escravo de Cristo, as coisas não vão andar na tua vida, porque você só olha de ponto de vista humano, terreno. Você só olha para os seus objetivos, os seus propósitos, a glória humana, e não olha para a glória de Cristo, não olha para o projeto de Deus na sua vida, não olha para a causa de Cristo, que é maior do que todos nós. A causa é maior. Meu irmão, eu tenho que ser escravo de Jesus. Eu não faço mais o que eu quero não, meu irmão. Saí, me aposentei em 2015. Estou orando até hoje, perguntando: Jesus, o Senhor me autoriza a voltar para a minha terra? O Senhor me autoriza a voltar para o Rio Grande do Norte? Senhor, depois de 7 anos, Jesus, depois de 7 anos o Senhor me permitiu ir. Depois de 7 anos, o Senhor me permitiu voltar lá para visitar. Quando eu olhei lá a minha terrinha, quando eu olhei lá, meu irmão, as dunas de Janipabuna e Ana quer ser missionária. Quando eu olhei lá, meu irmão, aqueles suco de cajá, mangaba. Quando eu olhei lá, comecei a ver a minha terra, aquele vento. Aqui, meu amigo, aqui é muito quente. Lá é 25 graus, 27 graus. Olha, uma coisa linda, aquelas dunas bonitas, aquele clima abençoado, aquele povo que fala o meu arrastado como nordestino, igual a mim. E mais tem uma coisa, é minha terra. Mas por enquanto eu sou missionário por aqui. Eu não tenho vontade própria. Eu tenho que fazer a vontade dele. Ele é meu dono. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vou até beber um gole d'água. Lidar com pessoas é complicado. Lidar com pessoas ferem, porque muitas vezes são pessoas feridas. Você já percebeu que dentro da arca de Noé tinha todo tipo de bicho? Na Bíblia diz que a arca de Noé tinha todo tipo de bicho. Tinha
sacolejo da água. Então eles mareavam, porque a água balança a embarcação. Então tinha balanço. Eles iam levar alguma coisa lá, tinha que caminhar dentro daquela embarcação. Tinha hora que estava para lá, mas tinha hora que estava para lá. Aí ele, eu quero ir para cá. Dentro da embarcação tinha faxina, muito trabalho. Tinha que botar comida para os animais, tinha que cuidar dos animais, tinha que botar alimento, mas não só isso, tinha que limpar o cocô para botar fora os excrementos. Era uma escuridão, tinha que ter luz. A luz era de azeite, ou seja, de betume, alguma outra coisa. E eles eram apenas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Era pouca gente para muita coisa. Tu acha que na igreja é diferente? É pouca gente para muita faxina. É pouca gente para muita coisa. Porque se só tem pessoas, poucas pessoas, é porque lidar com o outro, todo tipo de animal, me perdoa a expressão, é apenas uma alegoria. Na arca de Noé tinha escuridão. Na arca de Noé tinha todo tipo de bicho. Na arca de Noé tinha suor, faxina, tinha fedentina. Mas tem uma coisa, só tinha vida dentro da arca de Noé. Só tinha vida onde? Na arca. Noé, quando ele abria aquela janelinha assim, só via água. E de vez em quando ele olhava, via um corpo boiando. E olhava, era corpo em decomposição, putrefação, decomposição. Os animais, as pessoas morreram. E a água levanta podridão. Mas ele está dentro da arca, ele está vivo, tem que dar graças a Deus. Ele está dentro da arca porque ele foi um escolhido, ele foi um eleito, ele obedeceu, ele era servo. Na igreja, meu irmão, tem pouca gente trabalhando, mas tem todo tipo de bicho. Será que dentro da arca tinha leão? Sim ou não? Será que dentro da arca tinha zebra? Compridão, aquele pescoção, olhando a vida de todo mundo. Perdão, girafa, obrigado. Tá ligado. Tinha a girafa, aquela girafona, olhando a vida dos outros. Vê mais, se acha maior do que todo mundo. Será que dentro da arca tinha cavalo? Burro? Jumento? Dando coice em todo mundo? E relinchando por causa dos outros? Será que tinha papagaio? Ficar falando, repetindo a vida do repete. Vizinho lá de casa, meu irmão, foi morar lá, até agora uma vizinha, tem um papagaio. Todo dia, 7 horas, começa o papagaio, vá! Acorda com aquele grito, vá! Que misericórdia, meu irmão. Me responda uma coisa, dentro da arca, será que tinha cobra? Será que dentro da igreja também tem gente peçonhenta? Que quer botar veneno em todo mundo? Agora, olha a analogia. Quem não tem nomenclatura de humano, tem nomenclatura de? Quem não tem a nomenclatura de humanidade, tem nomenclatura de? Bicho, animal. E cada atitude de animal, a gente vê refletindo quando você não é servo. Quantos estão acompanhando? Quem é servo não é mais considerado como bicho, como animal. Paulo, ele agora é servo. E eu vou confessar para você aqui, vou falar agora com esse pregador. Eu vou falar. Fala, papai.
Irmão, tem coisa que já aconteceu na minha trajetória. Estou ouvindo uma voz aí. Eu sei que não é voz de papai, não. Irmão, presta atenção. Na minha trajetória cristã, trabalhando na igreja, eu sempre trabalhei para edificar o corpo de Cristo. Eu sempre trabalhei para a edificação da obra de Jesus. Eu sempre trabalhei pela causa de Jesus. Mas aparece tanta gente problemática, a pessoa emburrada. Aí você, o que você tem? Tenho nada. Hã? Pai do Senhor, meu irmão. Enquanto isso, tem outro que chega assim. Tem outro que chega assim. A paz do Senhor, irmão. Presta não. Meu Deus. Ô, meu irmão, você é uma bênção, Marão. Amém. Ô, cabra falso. É uma cobra. Tem gente que não presta. E sabe qual é a reação do pastor? O pastor que tem que suportar. Quem é servo suporta os defeitos por amor a Cristo, meu irmão. Por amor a Cristo, a gente suporta gente ruim dentro da igreja. Dentro da arca tem gente que está dando trabalho. A vontade do pastor, às vezes, quando você está enervado, é pegar um pedaço de perna de 3 e vem cá, cabra ruim. Vem cá, que vamos ter uma conversa aqui. E olha, dá vontade de dar uma surra. Você nunca apanhou quando era criança, não, rapaz? Não aprendeu a ser homem, não, um homem de Deus. Aí vem o pastor olha. O pastor olha. Aí Jesus diz assim: você é servo ou você é senhor? Jesus, me perdoa porque a igreja é tua. A arca é tua. Tem bicho que ainda não virou gente, Senhor. Tem bicho que não virou, não foi transformado ainda como Paulo. Ele precisa do resplendor de luz. Ele precisa cair. Ele precisa ouvir a tua voz. E quando ouvir a tua voz, o Senhor vai dizer para ele: tu és um perseguidor. Mas tem uma coisa: já que você está prostrado, levanta-te. Mas vai ficar cego. Vai ficar cego para quê? Para os problemas, para os defeitos. Vai olhar para o outro e vai dizer assim: olha, rapaz, eu estou sustentando aqui a minha fé em Cristo, meu amor a Cristo, eu obedeço a Cristo. Então deixa-me dar um abraço em você de verdade. Eu vou abraçar você porque você é de Jesus. E a pessoa, mesmo que não seja de Jesus, mas se está vestido de crente, você tem que suportar e carregar o fardo um dos outros. E aí você esquece a língua grande, voz de serpente. Você esquece que a pessoa falou mal. O servo, meu irmão, está mudo. É só, sim, senhor. Posso lavar os seus pés, Senhor? Agora não. Sim, senhor. Paulo está dizendo que é de quem? Paulo não era mais servo dos seus objetivos humanos. Paulo não era mais servo dos seus projetos, dos seus sonhos. Paulo era servo de? Paulo não era mais servo da causa judaizante ou do judaísmo. Paulo era servo de? Irmãos, olha, Paulo começa na carta, quando ele está escrevendo aos romanos, porque Paulo não era conhecido lá dos romanos. Não foi ele que fundou a igreja de Roma. Paulo, quando ele escreve para Roma, porque ele pretendia ir para Roma, ele pretendia ir para Roma e usar Roma como uma ponte para evangelizar dali, evangelizar o resto do mundo. Mas lá ele sabia que tinha a igreja gentílica, um grupo de crentes que não era judeu. Lá também havia um grupo de crentes que era judeu. E lá também tinha uma comunidade judaica que não eram cristãs. Então Paulo está escrevendo para a igreja judaica e a igreja cristã gentílica. Quando Paulo escreve, ele está dizendo: olha,
Tem uma coisa, deixa eu dizer quem eu sou. Eu sou Paulo. Eu era perseguidor. Eu não conheço você, você não me conhece, mas tem a minha fama que me antecede. Eu era perseguidor. Quem você é agora? Eu sou Paulo. E Paulo é o que agora? De quem? Paulo é? Então Paulo diz, eu sou servo. E como servo, Paulo está dizendo, eu sou escravo. Eu sou um doulos. Paulo está dizendo, o termo que Paulo está usando aqui, ele tem dois antecedentes. Ele está dizendo aqui, que Paulo está usando aqui o título que ele usa como favorito dele, é que Jesus é o Senhor. Porque quando Jesus se revela para ele na estrada de Damasco, a primeira coisa que ele diz, Senhor, quem és? Senhor, quem é? Ele está dizendo, tu és o meu Senhor, então se revele para mim. Redobre sua atenção. Jesus só se revela para quem tem atitude de servo. Você não entendeu não, é? Paulo entendia o que era autoridade. Então Paulo estava dizendo assim, Senhor, quem és? Ou seja, se revele para mim. Eu preciso saber quem o Senhor é, para que eu te sirva. Porque somente alguém que pode envolver com o resplendor de glória, somente alguém que pode me derrubar, somente alguém que fala uma voz invisível que espanta todo mundo, é esse o que eu quero servir. Paulo está dizendo assim, eu sou escravo, Jesus é o meu Senhor. Paulo está dizendo aqui, desde o caminho de Damasco, que eu não sou mais dono de mim mesmo, do meu sonho, dos meus projetos. Coloque seus projetos diante do Senhor, meu irmão. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Deixe Ele ser Senhor da sua casa. Deixe Ele ser Senhor do seu casamento. Deixe Ele ser Senhor no seu trabalho. Deixe Ele ser Senhor da sua história. E Ele vai construir com você uma nova história. Você aos pés dEle, Ele vai ser o Senhor e você vai ser o escravo. E você tem que ter prazer em dizer, eu sou escravo de Jesus. E quando Ele chama-se a si mesmo de doulo, de escravo de Jesus, Ele está dizendo que o título favorito dele é que Jesus é Senhor. O Senhor não, é o Senhor da vida dele. Ele está dizendo que Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor em vez de Nero, em vez do imperador que se achava o Senhor, que tinha até culto para ele. Mas quando ele olha para Jesus, ele está dizendo, Jesus é maior do que Nero, Jesus é maior do que os filósofos, Jesus é maior do que a ciência, Jesus como Senhor é maior do que a minha vida terrena, perene, curta. Jesus é o Senhor da eternidade, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, tu és de eternidade a eternidade, Ele é de glória em glória, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da igreja. Mas também Ele usa o escravo um outro aspecto, no aspecto do Antigo Testamento. Ele está dizendo, eu estou dando continuidade àquilo que os profetas eram no Antigo Testamento. Eu sou de Cristo na nova aliança. O servo de Deus no Antigo Testamento tinha autoridade de Deus. O servo de Deus no Antigo Testamento dizia, se eu sou servo de Deus, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Se eu sou servo de Deus, se eu sou homem de Deus, aconteça isso. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer, porque o homem de Deus obedece ao Senhor. A quem você está obedecendo? Paulo está se referindo a si mesmo também. Depois que ele tem a iluminação de Cristo na sua vida, ele se vê como servo. E agora, Otto, ele tem um chamado. Porque só pode obedecer o chamado quem é servo.
Paulo está dizendo: eu sou servo de Jesus, quem? O Cristo. E por causa da minha servidão, porque Ele é o Senhor, Ele manda e eu obedeço. E agora, Ele me chamou. Ele me chamou para quê? Para apóstolo. O que é um apóstolo? É um enviado. Ele me chamou para ser enviado. Enviado para onde? Para a luz das nações. Ele me chamou para quê? Para ser apóstolo dos gentios, dos goíns. Ele me chamou para ser enviado. Para quem? Para o gentio. Gentio é rejeitado pelo judeu. Mas também, ele diz aqui, eu fui separado para o evangelho. Separado quer dizer santo, consagrado, dedicado. Eu sou exclusivo para o evangelho. E o que é evangelho? O que é evangelho? O evangelho quer dizer boas notícias. Boas notícias da graça de Deus. Quem é servo pode ser enviado, é chamado enviado, mas somente servo pode anunciar as boas notícias da graça de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Irmã Sara,